E rogo as orações dos irmãos para que nesse tempo o Senhor venha usar de misericórdia para com a gente e os irmãos, tanto quanto a mim também, sejamos abençoados nesta tarde. Normalmente a gente dirige o culto da noite, então de manhã a gente dá o culto de noite. Quando eu chamar de noite, os irmãos recebam. Amém? Eu quero dizer para o amado obreiro aqui, pastor Sérgio, né? Deus tinha me falado através de um vaso. Meu amor, não tem. Deus, você vai ver alguém. Ele falou, está no pico. Eu vou levantar alguém para te abençoar. Eu abençoe. Se a turma quiser, né? A palavra está dada. Amém. Estamos todos sendo abençoados por Deus. Meus irmãos, queremos abrir a nossa Bíblia e convidar os irmãos para partilhar conosco desse texto sagrado que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. O texto é meio longo, mas não vamos percorrê-lo todo na mensagem aqui. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 4 até ao versículo 23. E eu queria que os irmãos compartilhassem comigo desse texto. Eu vou ler um texto, um versículo, queria que os irmãos lessem outro versículo. Podemos ficar de pé, irmãos? Em reverência à palavra de Deus. Vamos todos abrir a Bíblia, Colossenses, capítulo 2, versículos 4 ao 23. Peço aos irmãos que leiam comigo. Eu vou ler um texto, um versículo, e a igreja lerá o versículo seguinte. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, ou melhor, versículo 5, irmãos. Irmãos, eu acho que nem todos vocês vão encontrar. Está em Colossenses, irmãos, capítulo 2, versículos 4 em diante, até o versículo 23, portanto, o último versículo do capítulo. Peço aos irmãos que nos ajudem. Eu vou ler um versículo, a igreja lerá o seguinte. Vamos repetir, vamos iniciar. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Ora, versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Versículo 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Versículo 10 diz assim: também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Havendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Havendo cancelado o escrito de
dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festas, ou lua nova, ou sábado. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade e cultos dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não estava a cabeça da qual todo corpo provido e organizado pelas justas ligaduras, vai assim realmente de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Segundo os preceitos de doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando ao Senhor. É um texto meio longo, portanto, que aparentemente cansativo, mas de grande importância para nós. Né? Meus queridos irmãos, esse texto aqui, que está em Colossenses, na verdade escrito por Paulo, foi devido a algumas informações dadas por o auxiliar, o jovem pastor chamado Epáfras, que era o pastor desta igreja, bem como também de algumas outras cidades próximas ali. A epístola aos Colossenses, pela tradição, talvez tenha sido escrito de Roma, quando Paulo estava na prisão. E aquela cidade de Colossos estava rodeada de algumas outras duas cidades, eram 3 cidades na verdade, que era de responsabilidade daquele pastor Epáfras, a saber, Laodiceia, Hierápolis e a cidade de Colossos, para quem foi enviada essa carta. Aquelas cidades, elas tinham uma distância de mais ou menos 20 quilômetros uma da outra. Mas mesmo assim, havia uma dificuldade muito grande naquele campo missionário onde o pastor Epáfras presidia. Ele estava sofrendo uma certa dificuldade. Colossos era uma grande cidade da Frígia, na Ásia Menor, hoje nós conhecemos como a atual Turquia. E ela estava distante da cidade de Éfeso, cerca de 150 quilômetros. Os problemas que ali estavam insistindo naquela igreja, ou assediando, ou provocando, perseguindo aquela igreja, era, na verdade, algumas situações em que as pessoas
muito estudadas ou estudiosas, estavam servindo como influências. Haviam pessoas que falavam mais de um, de dois idiomas, portanto, são conhecidas como poliglotas, que estavam, ao aprender os idiomas, certamente acompanhavam também a tradição dos países, dos idiomas que eles aprendiam, e estavam trazendo essas culturas para a igreja, para a cidade de Colossos. E a igreja, infelizmente, ela é composta por uma parte de pessoas, irmão, de crentes que não leem a Bíblia. Já foi falado aqui. Enquanto que esta massa que está aqui, ou a igreja que aqui congrega, ou em qualquer lugar aonde eu trabalho, onde eu sirvo, aonde os amados irmãos servem a Deus, como titulares das igrejas que estão sob suas responsabilidades, nós devemos sempre estar preocupados, e isso tem acontecido, de incentivar o povo a ler a Bíblia. E uma das causas que tem feito crentes abrirem mão da fé, apostatarem da fé, negarem a fé, é a falta de conteúdo bíblico. Era o que estava acontecendo na igreja de Colossos e naquelas duas igrejas ali. E essa notícia chegou até ao apóstolo Paulo. Epáfras lhe faz visitas, trazendo as notícias, situações de como estão os campos visitados e onde surgiram igrejas implantadas pelo apóstolo Paulo. Outras ele ensinou alguém, discipulou alguém para que as implantasse naquele lugar ou em outros lugares, de forma que Paulo era considerado o pastor de todos aqueles campos por onde ele passou. Havia uma consideração tão grande, irmãos, pela vida e ministério e trabalho do apóstolo Paulo, que mesmo nas prisões ele recebia notícias das igrejas. Os pastores que nelas trabalhavam, constituídos na sua maioria por ele, tinham um dever, sentiam um dever e uma responsabilidade de estar informando o apóstolo Paulo acerca de como estava a igreja, qual estava sendo o andamento, se estava acontecendo algum problema aparentemente insolúvel. Então essas notícias iam para Paulo, e o Espírito Santo conduzia a mão de Paulo, conduzia o raciocínio do apóstolo Paulo para escrever, para redigir, melhor dizendo, palavras que vinham às vezes exortar, às vezes disciplinar e às vezes corrigir, mas também dar consolo para os cristãos. Louvado seja o Senhor. Diz hoje, irmãos, que a igreja não está só. A igreja, ela não está desacompanhada. Mas aonde ela está, Deus levanta sempre alguém ou alguns para zelar por ela, para pregar a verdadeira doutrina, como já foi dito aqui, bem falado, diga-se de passagem, com mensagens não maquiadas, não com adereços, mas a mensagem simples, que também tem um efeito duradouro pela pessoa bendita do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. E nesses últimos dias, meus amados, nesses últimos momentos da igreja aqui na terra, não está sendo fácil. Nunca foi fácil liderar a igreja. Nunca foi. No passado, os líderes davam suas vidas literalmente pelo rebanho.
Hoje o inimigo não está usando mais desse artifício. Eu tenho dito isso, pastores e obreiros em geral. E o diabo não tem mais usado desse artifício de crucificar, arrancar pelo meio, cortando os membros, não. Mas ele tem usado, como diz Paulo, de vã sutileza. Ele tem usado de mensagens sorrateiras, que na primeira impressão são mensagens benéficas, mas que o seu conteúdo é maléfico. E nós temos que ter ouvidos críticos, irmãos. A igreja tem que ter ouvidos críticos para realmente verificar se o que está sendo dito aqui, ali ou além está condizendo com a palavra de Deus. Seja crítico, não para menosprezar, não para desrespeitar, mas para saber se o que você está ouvindo está procedendo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o Senhor. Ela é a única regra de fé e conduta do cristão, e quem por ela se baseia, aleluia, o próprio salmista já diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Louvado seja o Senhor. Então a Bíblia Sagrada, ela vai ser a única capaz de falar aos nossos corações, porque ao mesmo tempo que ela fala para você, ela fala para quem fala. Louvado seja o Senhor. Amemos mais a Bíblia, garimpemos a Bíblia. Temos que garimpar. Quem é garimpeiro se sujeita até a morrer debaixo de um barranco para ir buscar ouro. E quem garimpa a Bíblia não morre. Não, o barranco não desce contra ele, mas ele ganha vida, ele ganha sabedoria, ele ganha temor de Deus, ele ganha experiência. Louvado seja o Senhor, e comunhão com o céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, uma curiosidade é que na igreja em Colossos também congregava, naquela cidade morava também o amado Filemão e seu escravo Onésimo. Eram dali, congregaram ali. Onésimo é aquele rapaz que se achou preso junto com Paulo, se converteu na prisão. Paulo o recomendou novamente para Filemão, dizendo que agora ele poderia ser considerado não mais um escravo, mas agora um irmão em Cristo. E meus queridos irmãos, o texto que limos, bastante longo, ele nos traz algumas verdades. Nós encontramos algumas verdades nesse texto, e se os irmãos puderem, nesse tempo que nos resta aqui, nós queremos falar sobre algumas verdades, e eu vou pedir que alguém sempre releia o texto, para a gente poder estar meditando, mastigando a palavra de Deus nesta tarde aqui, até as 4h50, 4 e pouco mais ou menos. Então, meus queridos irmãos, o que esse texto nos ensina é que nós não podemos abrir mão da mensagem verdadeira. Podemos usar como título, me desculpem aos amados a nossa grosseria, a nossa falta de polidez, eu não sei se nem é essa a palavra, de não ser polido nas minhas palavras, de não ter uma desenvoltura como desejaria que eu tivesse, e eu sei que os amados tenham, mas me suportem por esse pouco tempo, enquanto vamos meditar um pouco na palavra de Deus propriamente dita. Então, irmãos, poderíamos usar como tema a seguinte expressão: não podemos abrir mão da verdadeira mensagem da palavra de Deus. Tem muita gente aí ouvindo. A minha mãe sempre disse um ditado, na nossa necessidade:
Que quando não tem farinha, o que é que serve no lugar? Às vezes nós estamos deixando a farinha, porque tem a boa farinha, e estamos comendo essa coisa. Quando não tem, no caso literal mesmo, é o jeito, né? Mas a boa farinha, ela tem um gosto. Irmãos, a palavra de Deus, ela é gostosa, ela é maravilhosa. E nós não podemos abrir mão dela em hipótese nenhuma. Dos versículos 6 a 9, vai nos ensinar, irmãos, que realmente nós não devemos abrir mão da palavra de Deus. Os crentes em Colossos estavam abrindo mão do verdadeiro evangelho, da verdadeira mensagem, por conta de, como já informamos aqui, pessoas com uma fisionomia que chama atenção, uma apresentação que ludibria ou ludibriava alguns irmãos, cativava-os pela sua maneira de falar. Eram, como disse Paulo, parece que em um texto aqui, eu achava que era em Coríntios, parece que é em Coríntios, que quando Paulo disse: quando eu vim ter com vocês, eu não vim com palavras persuasivas. Sabe o que é a expressão persuasiva? Vocês têm um professor e tanto aqui, um missionário, Ângelo, que dispensa comentário. Então, vocês vão até me ensinar. Mas insistindo no que eu disse, persuasão é o poder de convencimento. Chega o camelô na porta do irmão, na porta da irmã. Normalmente o marido não está em casa e ela tem uma panela, mas viu outra mais nova. E aí ele termina persuadindo a irmã a comprar a panela. E lá vai ela pagar 10 prestações de um valor que ela poderia comprar lá no centro, lá no comércio, lá em Teresina. Mas ela comprou. Às vezes até o homem também cai nessa conversa. Compra algo que poderia comprar com o mesmo valor da prestação, um valor lá. Não estou aqui falando do vendedor, do que vende assim. Eu estou falando do poder de persuasão. E muitas vezes tem muita gente aí, olha, essas igrejas que estão surgindo aí, faz milagre até de uma folha de pau. Porque eles têm um poder de persuasão tão grande, eles têm um poder de convencer que você está doente, mas já está curado. E uma vez, eu não sei se os amados lembram, e a TV Clube, não quero aqui fazer minha chantagem, a TV Clube flagrou um moço, uma vila, que lá na igreja tal, uma denominação aí, levantou da cadeira de roda, era curado, foi curado. Mas lá na casa dele ele não era doente, coisa nenhuma. E a TV, eu não sei se para tentar desmascarar, foi visitar o homem lá, a casa dele lá, e viu que ele estava andando normalzinho. Não era nada, não tinha nada de aleijado lá. Então, irmãos, o poder de persuasão ele é muito grande. Mas eu quero vos dizer que quem tem compromisso com a palavra de Deus, ele não precisa desse poder de persuasão, de persuadir. Ele só precisa demonstrar credibilidade, confiabilidade para os irmãos. O homem de Deus que ministra, que dirige uma igreja, ele só precisa ter simplicidade, sinceridade, compromisso com aquilo que ele faz, e a igreja vai descansar nele, e a igreja vai confiar nele. Louvado seja o Senhor, porque ele sabe que não é homem de muitas palavras, quando quer dizer a verdade é de poucas palavras, mas diz o que tem que ser dito. A igreja em Colossos estava ouvindo pessoas que tinham esse poder de persuadir, de convencimento, e talvez ir até atrás, mas estavam abrindo mão da verdadeira mensagem da cruz, da verdade do Evangelho. E nesses últimos dias, nós sempre vamos nos referir e falar nesses últimos dias, nós, irmãos, temos que sustentar muito mais do que os antepassados a verdade do Evangelho, porque o diabo, nosso adversário,
ele está tentando a todo custo, e tem lugares que ele consegue, tem situações que ele consegue, mas atrasar o relógio da igreja para o arrebatamento, impedir que os crentes venham estar com suas audições aguçadas para ouvir a trombeta de Deus, porque naquele grande dia, irmão, só quem vai ouvir a trombeta de Deus e a voz do arcanjo é quem está preparado. Você pode estar, alguém pode estar perto, ligado de uma pessoa preparada, mas ela não vai ouvir a trombeta. Só quem estiver preparado para o arrebatamento, quem estiver em comunhão com Deus, quem estiver servindo ao Senhor em temor e tremor, vai ter condições de ouvir a trombeta de Deus. Louvado seja o Senhor. Abrir mão, irmãos, da doutrina é nós aceitarmos hoje, nesse dia a dia, que a mensagem do Evangelho seja deturpada. Samuel, nós não estamos mais considerando, eu digo nós assim, irmãos, o geral, não estou me referindo aos irmãos, estou falando no geral. Nós não estamos mais considerando as nossas raízes. Hoje, pela graça de Deus, nós temos homens visionários, homens que olham para a mocidade, para os jovens, e veem neles um potencial admirável. Vocês mesmo, jovens. Mas tem muito jovem que quando sobe para cá despreza quem chamou, quem consagrou, quem discipulou, despreza, me permitam usar o seu como figura de exemplo, uma cabeça branca dessa. Irmãos, e quantas coisas têm acontecido no meio da igreja que tem sido, que tem surtido um aroma, um fedor, vamos dizer assim, diante de Deus, nas narinas de Deus. Mas nós estamos pensando que é coisa boa, coisa está indo, estamos empurrando para a barriga. Abrir mão do Evangelho é nunca deixar de considerar aqueles que pagaram o alto preço para nós estarmos aqui, aqueles que entregaram suas vidas, aqueles que passaram mais horas de joelhos do que caminhando, mais chorando do que sorrindo, para termos uma igreja hoje viva, sadia. Louvado seja o Senhor. Homens como o nosso pastor, homens como os pastores que passaram, e hoje os obreiros novos, graças a Deus que não todos, é uma minoria de quem estou falando, estão desprezando esses homens cabeça branca. Esses dias, estando em Timor, eu visitei um pastor que muito me discipulou, e ele está jubilado, está doente, não tem mais condições de ir à igreja, a não ser quando o filho o leva no carro, e ele raramente recebe visitas. E eu visitei, não sei se tu lembra dele, pastor Panino, que era de Cortado. E irmãos, e aquele homem chorou quando ele me viu. Aquele homem ficou numa alegria tão grande, infelizmente não foi possível levar minha esposa. Mas aquele homem sentiu uma emoção tão grande por estar sendo visitado. E ele me disse que quando eu saí para o campo missionário, ele ficou muito preocupado comigo, pelo fato de não saber realmente qual era a minha situação. Ele ouviu até uma conversa bastante aumentada lá, que não tinha fundamento, e aí foi que a preocupação dele aumentou. Mas eu disse para ele: se preocupe não, estou nas mãos de Deus e debaixo dos seus joelhos. Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos irmãos, jovens, quando vocês forem separados, ou mesmo estando servindo a Deus, como vocês estão, nunca desprezem os mais velhos. Nunca desprezem os líderes mais velhos. Porque por mais que eles não tenham aquela mensagem bombástica, aquela mensagem que queima o microfone ou até o fone da caixa, mas as sublimes palavras dele vão trazer uma experiência maravilhosa para todos nós. Não façamos isso.
Devemos, como cristãos, estar corroborados em toda a fortaleza que é em Cristo, o cabeça ou a cabeça da igreja. Dos versículos 10, versículos 11, eu nem estou pedindo para os irmãos lerem, porque queremos remir o tempo. Vai nos falar que toda a base da igreja é Cristo. E que não há necessidade, irmãos, de que venhamos procurar em lugares outros satisfação para sermos crentes. Irmão, nós pregamos muito na rua sobre idolatria, né? Mas sabia que nós usamos de idolatria? Nós usamos de idolatria. Quando a gente admira um pregador mais do que outro, não falo do respeito, não estou falando do respeito, mas estou falando de um tipo de idolatria que vai até atrás. E talvez se outro pregador menos famoso for por mesma distância, ele não vai. Eu estava dirigindo a igreja em Picos, e na escala um dos nossos diáconos ficou para dirigir na subcongregação o culto. Mas em São José do Piauí estava o cantor Samuel Mariano, que ele gosta muito, e uma grande comitiva, inclusive 2 homens de Timóteo. E eu não sabia. Mas também, se tivesse sabido, eu não iria, porque eu tinha responsabilidade ali. Quando foi na sexta-feira de tarde, o diácono veio para mim e disse: pastor, eu queria que o senhor me liberasse para eu ir para o trabalho com o Samuel Mariano. E eu sei que eu fui escalado, mas eu queria que o senhor me liberasse. Aí não é nenhum pedido, aí é só uma informação. Porque quando é um pedido, ele: pastor, o senhor permite que eu vá? Irmão, o senhor permite que eu vá? Não, ele só foi dizer, só foi pedir só comunicar que ia. E aí eu não tinha o que dizer, não pode ir. Não podia fazer outra coisa. Talvez se eu dissesse: não, o senhor vai cumprir a sua agenda, ele ficaria zangado comigo. E crente zangado com o pastor é um negócio sério. É igual a ovelha zangada com o pastor. Depois de prender o leite, não solta nada. Solta de jeito nenhum. E aí, irmãos, eles foram para lá, eu fui no lugar dele fazer o trabalho, realizar tudo, dei a palavra e Deus nos abençoou. Mas resultado, irmãos, hoje talvez uma palavra dessa não teria tanta importância para muitos, porque já não levam mais isso a sério. Mas eu sei que a igreja que serve ao Senhor aqui, ela anseia pela vitamina do céu, que é a palavra de Deus. Então, irmão, Cristo é a cabeça da igreja. E não podemos abrir mão desta fortaleza. Nós estamos, pela palavra de Deus, corroborados, quer dizer,